Oi, oi. Bom dia, boa tarde para quem está em Portugal. Gente, primeiro, bom dia, boa tarde. Muito feliz em estar aqui fazendo essa live e espero de verdade poder contribuir com a saúde e com esse momento que todos nós estamos vivendo. Tá bem? Tô só aguardando aqui um pouquinho, já vamos começar. Olá, bom Oi, dia. oi. Gente, vou primeiro dar bom dia, né? Boa tarde, porque eu vi que tem gente de Portugal nos acompanhando também. Olha, que legal. E antes de tudo, vou aproveitar enquanto as pessoas estão entrando e vou falar como surgiu. Tô com o interfone, estamos em casa, hashtag fique em casa. Tá? Um minutinho. Ajuda dos universitários, vou pedir pro meu amor ver quem tá tocando o interfone. Deu. Gente, então, muito bom dia, muito boa tarde. Como estamos em casa, o interfone acabou de tocar, certo? E olha só, a ideia dessa live de convidar essa minha amiga e excelente profissional para a gente estar conversando um pouquinho sobre emoções e sobre o que a gente está vivendo e como a gente está lidando com a comida em relação a isso, surgiu porque essa semana eu entrei em contato com as minhas pacientes, conversei com elas, perguntei como é que elas estavam. E todas elas, no seu relato, na sua resposta, me falaram a palavra ansiedade, nervosismo, medo, preocupação. Surgiram diversas emoções desconfortáveis, desafiadoras. E nessa conversa, elas também falaram que estavam comendo mais, que estavam comendo mais doce, que estavam comendo as paredes. Então, como surgiu esse relato muito próximo e de todas as minhas pacientes, eu pensei, preciso falar sobre isso. E nada melhor do que unir a nutrição à psicologia para a gente estar conversando um pouquinho sobre isso. Então, eu espero de verdade, do fundo do meu coração, e sei que a Claudinha, como eu chamo ela carinhosamente, também que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo informal contribua para você que está em casa, entediado ou com um pouquinho de medo ou com ansiedade, que é normal, nós somos seres humanos e sentimos isso. Como que a Uhum. gente pode lidar com isso? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, Claudinha, por favor, se apresente. Quero que todos vocês tenham a possibilidade de conhecer melhor ela. Obrigada, pessoal. Obrigada aí, minha querida, que também admiro muito o teu trabalho e a pessoa que você é. Obrigada pelo convite, viu? Então, eu me chamo Cláudia Alcântara, sou psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental. Faço uma outra especialização aí em terapia do esquema, que aí vem complementando essa área da psicologia, né, da TCC, terapia cognitiva comportamental, e também trabalho com formação em hipnose clínica, né? Então é bem legal. É uma área que trabalha aí a parte da mente, né? É uma ferramenta de trabalho. Bacana. Então, Bom, Amy, gente, antes da achei gente muito começar, todo mundo está nos ouvindo bem? exato. Áudio tá bom, escutam tanto eu como a Claudinha de uma forma clara. Isso é importante para que a nossa conversa flua, tá? E ao longo da nossa conversa, depois se vocês ficarem com alguma dúvida ou quiserem saber alguma informação mais detalhada, por favor, fiquem à vontade. Estaremos nós duas aqui conduzindo, mas essa conversa é nossa, né?
E Então, olha, já vamos vi um lá. monte de gente querida aqui participando. A Aline, olha, obrigada, pessoal. A Fran, a Cíntia, obrigada por estar nos acompanhando. Vamos lá, então. Esse Vamos. tema que Antes de mais você trouxe... nada, vamos falar que a Claudinha é minha parceira aqui, a gente mora em Santa Catarina e que ela atende em Balneário e Itajaí. Isso, né, Claudinha? Exatamente. E a gente teve a oportunidade de se conhecer e vamos lá falar um pouquinho sobre isso que está acontecendo com todos nós. E eu relatei aqui, caso você tenha chegado agora, que ao conversar com as minhas pacientes pelo WhatsApp, todas relataram estar sentindo alguma emoção que eu gosto de chamar, não sei se é o termo correto, de emoção desconfortável, desafiadora, difícil, e que isso estava refletindo na comida, na forma como as minhas pacientes comiam. Só que eu posso dizer que isso também aconteceu comigo. Eu também me senti ansiosa, eu também fico preocupada com o que a gente está vivendo. E eu acho que é importante a gente falar isso aqui, que ninguém está sozinho. Estamos juntos com todas essas emoções, com esses sentimentos. Então, acho que é importante começar falando sobre isso. Claudinha, com você. Isso aí, eu também me sinto assim, né? Todos nós estamos nos sentindo, eu acho, de alguma forma, né? Principalmente nesse momento, né? Ou preocupado, ou ansioso, ou com medo, ou com tudo, ou com raiva, né? E essas são as emoções que são normais a todo ser humano, né? E todos nós somos movidos de emoções, de sentimentos, né? E é muito bacana esse tema ali, como você traz ali, olha, o medo, a ansiedade, e aí eu vou lá e como tudo. Então, assim, primeiro, né, da onde surgem as emoções, né, e os sentimentos? Será que elas são necessárias? Por que que eu falo isso? E muitas pessoas chegam no meu consultório e falam assim, ai, Cláudia, tira isso de mim, eu tô com uma angústia, eu tô sofrendo muito, eu choro muito, eu sinto muito medo, ou então sente no corpo, sabe, aquela sensação de não sabe o que que é, só está sentindo aquilo que a gente chama, isso é emoção, né? Eu sinto a minha boca seca, meu coração palpitando, a minha mão tremendo, suador, e a pessoa, eu não sei lidar com isso, toma, então vou tomar um monte de remédio, vou lá tomar para anestesiar, para fugir dessa emoção. Uma pessoa chega em mim e fala assim, tira, né? E aí eu te pergunto, será que a emoção ela tem alguma função na nossa vida? Será que ela tem alguma coisa? E será que né, algum objetivo? E será que a gente precisa realmente se livrar dela? Né? Isso eu te pergunto, o que que vocês acham aí? Né? Então, Gente, posso complementar agora? Vou falar complementando um pouquinho a minha experiência nesse caso. Quando a gente começou a viver a situação atual aqui do Brasil, aqui em Santa Catarina, aproximadamente 2 semanas atrás, onde realmente o isolamento começou e a gente começou a ter mais casos, eu senti muita ansiedade, medo, insegurança, eu acho que é uma palavra que cabe bem. E o que eu busquei fazer? Acolher. Porque quando a emoção é desconfortável, normalmente a gente não trata ela como uma emoção positiva, digamos assim, que a gente está se sentindo com uma euforia, está se sentindo bem. Onde a gente acolhe, a gente gosta de estar sentindo aquilo. Geralmente a gente quer fugir, a gente quer descontar aí na comida ou em alguma outra coisa, a gente quer anestesiar, a gente não quer parar para sentir. E nessas 2 semanas foi um momento onde eu fiquei muito introspectiva e eu precisei sentir. Eu precisei realmente sentir todas essas emoções. Foi um momento onde foi muito legal porque eu voltei a meditar. Era um hábito que eu havia deixado de lado, já não estava mais tão presente na minha vida. E eu me permiti sentir. E eu sinto que hoje, depois de me permitir acolher tudo isso, eu estou muito melhor. Eu consigo lidar com isso sem necessariamente estar precisando negar, fugir, descontar na comida. Então, eu acho que essa questão de tu trazer isso como uma introdução para a gente falar sobre o assunto é muito legal. E é isso que eu ia falar. Então, isso, que bacana, que legal que você se permitiu viver isso e sentir isso, né? E isso é muito rico, né? E muito maduro, que a gente precisa entrar em contato com o que a gente sente. Então, vamos lá.
o sentimento, as emoções, será que eles têm a finalidade? Essa era a minha pergunta. Sim, eles têm uma finalidade, sim, e está no nosso DNA, segundo as pesquisas, ele veio, né, por um processo evolutivo, veio para proteger a gente, né? Lá na época dos homens da caverna, que os homens precisavam estar o tempo todo atentos, porque podia vir um leão, porque podia estar bebendo algo que estragado, que isso, né? Não tinha médicos naquela época, mas, né, imagina a tecnologia. Então, assim, tudo era motivo de perigo, tudo era motivo para eu ficar ansioso. Então, a ansiedade, o medo me fez sobreviver. Está comprovado, isso é importante para a gente. Então, como é que eu vou tirar isso de uma hora para outra? Vou simplesmente anestesiar? Eu vou ver o que está acontecendo comigo. Então, existe uma função, existe um motivo das nossas emoções existirem, bacana. E aí, no momento que eu entendo essa emoção, que hoje, agora, infelizmente, essa pandemia que está vindo, né, que está instaurando muita ansiedade, que está instaurando muito medo, hoje a minha ansiedade, meu medo, é o boleto que está chegando, é um medo real, né? É o medo de doença, o medo se eu vou sobreviver ou se meus entes queridos vão sobreviver. Ele é real, ele existe. E aí eu vou lá e vou querer anestesiar. Como é que eu vou anestesiar? Comendo, né? Porque comer dá prazer, libera os hormônios que dão prazer. É aquele momento que você pode fugir daquela sensação horrível que eu não sei lidar, se eu não me permito fazer como você, né, Ime, que se permitiu entrar em contato com essa dor, eu vou fazer o quê? Vou fazer qualquer coisa que faça tirar essa minha dor, esse meu sofrimento. Então, de alguma forma, eu vou anestesiar. Então, tem pessoas que ficam o tempo todo na internet, tem pessoas que comem demais, tem pessoas que têm compulsão por, sei lá, pode fazer um monte de coisa. E aqui a gente vai lidar com hoje estratégias saudáveis para que a gente possa estar trabalhando sim essas emoções, que são importantes. As emoções que nós temos, que as pessoas classificam como ruim, mas realmente são desconfortáveis, são emoções necessárias, são sentimentos necessários que me fazem crescer, né? A tristeza, ela tem uma função de me fazer pensar e querer ter uma mudança. A raiva, junto com a tristeza, me provoca mais ainda uma mudança. Então, poxa, entende que você é humano, que você é normal, que você está sofrendo e acolha, né? E hoje de manhã você falou da meditação, me passou uma meditação tão bonitinho como essa pessoa trouxe, né? Que eu super recomendo a vocês a estar tendo um aplicativo, tem os aplicativos grátis, né? A Meditopia é muito legal e hoje ela está No falando dessa Google questão. também a gente tem várias aulas, enfim, várias meditações guiadas para quem não tem ainda a prática, que ajuda muito a começar. Então, acho que é importante. Exatamente. E ela fala dessa questão assim, só complementando, do acolha esse teu sofrimento como se fosse uma criança, seu filho, seu bebê, como se fosse um cachorrinho, se você ama esse cachorrinho, como se fosse, acolha de verdade, né? Entenda que é normal, que é natural você se sentir assim, que a gente é humano e tá tudo bem. Sim, eu acho que o primeiro passo é saber que estamos todos no mesmo barco, né? Somos todos humanos, tá tudo bem a gente sentir isso. Como a Claudinha falou, é necessário, né? Tem um porquê da gente estar sentindo isso. E eu acho que a ideia principal é a gente entender que mesmo sendo desconfortável, eu não sei se existe um nome correto para isso, eu não gosto muito de usar a palavra negativa ou ruim, mas talvez desconfortável, desafiadora. Mesmo sendo desconfortável, ela tem um motivo para estar ali e que a gente precisa buscar acolher. Essa meditação que hoje pela manhã eu compartilhei com a Claudinha e a gente fez é do Meditopia, que é um aplicativo, e eles liberaram um módulo inteiro de meditação que se chama Fica em Casa. E o número 3, a meditação número 3, fala sobre emoções desafiadoras. E ela justamente fala isso, da gente não procurar negar ou anestesiar ou, né, fingir que não tá ali, e sim acolher. E ela usa essa questão de
pensa que é um bebê, né? Pensa, ou trata da mesma forma que você trata uma emoção mais agradável, mais confortável. Ela também se refere se fosse o seu amigo sentindo, né? Como que você trataria ele com essa sensação? Com compaixão, né? Então, por que com Compaixão, você não é o mesmo? Então, a gente, o empatia. primeiro passo é a gente acolher esses sentimentos e saber que tá tudo bem e que não estamos sozinhos. Exatamente. E aí, ok, eu acolhi aquele meu sentimento, eu entendo, mas o que que eu faço com isso? Tá, eu entendo que eu tô nervosa, eu entendo que eu tô com medo, e o que que eu faço com isso? Primeiro, a gente precisa entender que nós não temos controle sobre as coisas que estão externas, né? Sobre o outro, sobre o mundo, sobre o que está acontecendo. Nós não temos o controle. E isso é muito difícil para quem é controlador. Isso é algo realmente muito difícil de lidar, porque eu controlo tudo, eu controlo, né? Aquelas pessoas que falam, eu controlo tudo, o que que eu vou fazer, o que eu vou falar, o que eu vou não sei o quê. Como é que eu não vou controlar quem vai ficar, quem não vai ficar, quem vai ter, se eu vou ter ou não, né? E aí isso pode me causar muita raiva por estar saindo do meu controle, é normal, isso pode me trazer muita angústia, muito medo, muita tristeza. Então, é isso que é legal. Gente, olha só, a maioria das coisas não estão sob os nossos controles, né? Não estão sob o nosso controle. A maioria das coisas. O que está sob nosso controle é realmente o que nós sentimos e o que nós podemos fazer. Que a gente Somente faz com isso. relação ao que está acontecendo, né? Com certeza. Exatamente. É horrível, é difícil, causa dor, causa sofrimento, tem muitas pessoas que estão morrendo, a gente gostaria disso? Não, ninguém gostaria. É um momento complicado? É. Mas o que que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer o que está sob o meu controle. O que está sob o meu controle? Me cuidar. A Cuidar da forma minha como eu higiene, reajo. com a forma como eu reajo, entender que estamos todos juntos, não adianta eu ficar, meu Deus, que eu tenho boleto, que eu tenho... Todo mundo está no mesmo sentido, o que que eu posso fazer para levar da melhor forma possível? Será que eu tenho um apoio na família? Será que eu consigo fazer? Será que dá para pagar? Perder, a gente tem que entender que todos estão perdendo, né? Saber equalizar isso, saber mensurar isso, ter o equilíbrio é que é o importante. Os empresários estão ruins, as pessoas, os pequenos, os autônomos estão ruins, está todo mundo numa forma, tá sendo envolvido, né? De alguma forma, todos estão abarcam essa situação, né? E antes da gente entrar mais na parte prática mesmo, que a gente vai falar sobre essas emoções relacionadas à comida, né? Que é essa questão que a gente quis fazer da live, eu acho que é importante falar que em meio a tudo que a gente está vivendo, a parte ruim, seja de saúde, de financeira, existem muitos pontos positivos. Existe muita coisa boa acontecendo, muitas pessoas contribuindo. Vejo muitas correntes do bem, e aí não só financeiras, mas de vamos te ajudar, vamos te dar as mãos, de longe, né, de forma online, mas vamos se dar Os as mãos. profissionais, né? Os profissionais da tua área, tá todo mundo assim disponibilizando, tudo gratuito. Ah, tu vê a Meditopia que tem que pagar, em alguns casos ali, tá disponibilizando para as pessoas, então Se tem cada recurso, um isso é fizer a sua ajuda. parte, se cada um fizer um pouquinho, eu tenho certeza que todos nós vamos sair disso muito melhores, Uhum. né? Então, acho que vale a gente ressaltar o ponto positivo. E antes de tudo, cuida com excesso de televisão, com excesso de grupos que talvez estejam focando só no negativo, porque quanto mais tu tiver esses estímulos, mais difícil vai ficar lidar com todas essas emoções, né? Então, acho que é importante a gente se cercar também de grupos que façam com que a gente enxergue o outro lado e tá pensando nesse sentido também, né? Ime, se você tivesse um filho lá, né, que ainda não tem, mas uma criancinha lá de 4 anos, tu ia deixar ela ficar vendo uma série de assassinato? Você ia mostrar para ela filmes, né, onde dão facadas, onde Com você faria certeza não. isso? Então, por que que a gente se permite o tempo todo tá vendo coisas que intoxicam a gente? Por que que as pessoas se permitem o tempo todo e aquilo produz? O cérebro, ele não distingue o real
do imaginário. Não distingue. Se você começar a ver o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, coisa ruim, o corpo vai se sentir daquela forma, agitada, angustiada, e às vezes não vai saber por quê. Porque você não tá fazendo, mas você não consegue trabalhar os outros sentimentos, né? As outras coisas positivas. Ok, tem o ruim, mas o que tem o bom? Olha, as pessoas estão se unindo, as pessoas estão cuidando, as pessoas estão mais empáticas. Sim, também tem a violência que está surgindo, também tudo, mas será que tem só o ruim no mundo? Eu posso me conectar com essa vibração do ruim, do péssimo, do horrível, ou eu posso me conectar com aquilo que me faz bem? E aí entra aquilo que a gente tem controle, né? Então eu acho que antes da gente partir para a comida, eu tenho controle do que eu escolho ver, do que eu escolho ouvir, né? É uma escolha minha, né? Isso é um controle meu. Então eu acho que se a gente quer lidar, eu gosto dessa palavra, lidar melhor com a ansiedade, com o tédio, com a preocupação, com o nervosismo, com a insegurança, eu acho que o primeiro passo é a gente se cercar, já que o nosso cérebro não distingue o real e o imaginário, de coisas que nos fortaleçam, né? Então, buscar isso nesse momento vai fazer com que a gente lide melhor com essas emoções. Exatamente, e isso é bacana. Então, assim, vamos nos proteger, ok, né? A gente precisa saber as informações, mas, sim, com certeza, né? Mas por que eu vou ficar o dia inteiro vendo os caminhões levando caixão de gente morta e ficar ligando para o outro e só falando de desespero, né? Então, vamos e aí a gente porque... tem que pensar que além da força do pensamento, a gente está liberando hormônios quando a gente está cercado dessa negatividade. Uhum. Então, eu acho que a nossa primeira escolha a nossa primeira opção, o nosso primeiro controle o que eu escolho ver, ouvir e ler ao longo dos meus dias, né? Eu acho que isso é importante. Exatamente. E aí, o que nós vamos entrar nas estratégias aí, né? Na questão da alimentação, que eu acho que você domina mais do que eu, mas essa questão do planejamento, porque aí a gente volta à alimentação, né? Todo mundo que está em casa, que está com medo, está angustiado, o que ele vai fazer em relação para não descontar na comida, né? Que essas suas pacientes falaram e que angustia, e eu também passo por isso, eu me percebo assim, nossa, estou comendo um pouquinho mais, porque estou o tempo todo em casa, então assim, como é que a gente pode lidar com isso, né? Eu percebo que o planejamento é fundamental, né, Imi? O planejamento da alimentação, o planejamento de o que vou comer para eu não sentir essa fome. Eu acho que o planejamento num sentido também de muitas vezes estar em casa, se tu tá 100% do tempo em casa, e aí tu acaba ficando um tempo maior sem comer, e aí de repente tu vai estar, porque tu não tá com os teus horários tão bem definidos, por isso criar uma rotina dentro de casa também é importante. Tu vai muitas vezes deixar uma fome muito maior chegar, aquela fome de leão que a gente diz, e nesse momento tu não vai ser seletivo e nem quantitativo. Quando a gente tá com fome, vocês sabem, tenho certeza que todo mundo já passou por isso, que a gente sai comendo o que vê pela frente, sem muita preocupação de quantidade, e normalmente ainda come mais rápido, porque a gente está com muita fome. E para o nosso intestino fazer a digestão, absorver e avisar o nosso cérebro lá que ele está saciado, a gente leva pelo menos 20 minutos. Então, se eu comer mais rápido, eu consequentemente vou comer mais. Nesses 20 minutos eu posso comer talvez 2, 3 vezes, até receber realmente o estímulo de que eu estou saciada. Então, acho que essa parte de planejar, de organizar, de procurar ter horários, mesmo que você esteja 100% em casa, de ter rotina, é fundamental. E não esquecer também de se hidratar, porque a gente confunde sede com fome. Então, muitas vezes você pode estar desidratado e tá achando que tá com fome. Então, acho que aproveitar esse momento também, né, que a saúde tá tão em alta, que a gente fala tão de saúde para rever os nossos hábitos, o nosso estilo de vida. E aproveita esse momento, percebe como tá a sua hidratação, tá? Você pode fazer um cálculo médio de 30 a 40 ml por quilo de peso, tá? Coloca 30 ml por quilo de peso para a sua hidratação. Então, procure ingerir essa quantidade de água para que você esteja bem hidratado. Organize os seus horários para comer, para não passar do limite de fome. É muito importante se conhecer e saber quando é o momento que você deve comer, né? Eu não posso esperar aquele momento em que eu tô com uma fome
muito grande, porque com certeza isso vai acontecer. Eu vou comer mais, eu vou comer mais rápido. Então, aproveita esse momento para se conhecer, para estipular rotinas dentro da sua casa, que tenho certeza que isso é um passo bem importante para começar, né? Para começar a lidar com tudo Exatamente. isso. E rotinas de alimentação e rotinas também de exercício, né? Porque o exercício ele é fundamental para liberar os hormônios do prazer, né? Para liberar serotonina, dopamina. Então, assim, a gente precisa dele. Ah, mas eu tô em casa. Gente, tá todo mundo, todos os profissionais da saúde praticamente estão disponibilizando formas de fazer atividade física em casa, né? Tem muita coisa. Ah, mas meu apartamento é pequeno. Dá para fazer Dá, pequeno, sim. dá para Não tem fazer. desculpa, tem muitas aulas por aí. É só vocês acompanharem Instagram, YouTube, que tá tendo aula. Tenho muitas amigas que estão fazendo, volta e meia, tô compartilhando também. Então, assim, dá para dançar, dá para fazer yoga, dá para fazer pilates, dá para fazer funcional, dá para fazer o que você quiser. E isso é comprovado já, né, gente? O exercício, ele tem o mesmo poder relacionado à serotonina que o chocolate. A diferença é que o chocolate não exige que a gente tenha o doce em si, que a gente não tenha o nosso esforço, né? É muito mais fácil. Mas é importante que a gente saiba que o exercício está ali e mais do que nunca agora a gente tem tempo para fazer, né? Então a desculpa de eu não tinha tempo não existe nesse momento. Não Então existe. aproveita esse momento, organiza a sua rotina, presta atenção na água, porque quando a gente está em casa muitas vezes é mais fácil de esquecer, né, da água. E inclui o exercício. Acho que esse é um primeiro passo para a gente estar liberando hormônios que vão estar auxiliando nessa nosso lidar com as emoções, né? Exatamente, que é fundamental. E aí eu conheço uma Nutri chamada Imiana, que ela falou para mim, para você. Aí as pessoas falam assim: "Ah, mas eu não tenho energia, eu não gosto de fazer, eu já tô cansado, já acordei cansado, já porque aí a emoção tá vindo, eu tô triste, quem sabe tô para baixo, tô deprimido". E aí fala: "Ah, mas eu não tenho energia". E aí me falou assim, e essa frase eu nunca esqueço. Gente, para a gente ter energia, a gente precisa gastar energia, né, Amy? E Sim, é sim. verdade, para você ter, para você se sentir bem, para você sentir os hormônios e para você ter energia, você precisa gastar energia. Olha como o nosso corpo é maravilhoso. Sim, com certeza, é maravilhoso mesmo. Não adianta, gente, o exercício, o movimento em si, né? A atividade física, o movimento, ele nos ajuda muito nesse, não só nesse momento, mas justamente para a liberação desses hormônios, tá? Tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica que a gente tem lá no nosso cérebro. Então, aproveite que tá aí, é só colocar um pouquinho de força de vontade. Se você estiver cansado, saiba que ao final você vai terminar muito melhor do que você começou, né? Eu acho que isso é importante. Se permita. E vale aqui, já que a gente entrou no tema exercício, ressaltar que massa muscular é fundamental para uma boa imunidade, tá? Então, manter a massa muscular nesse período, manter o corpo ativo, vai fazer com que você mantenha também uma boa imunidade. Então, vale a gente aproveitar de todos os benefícios, sejam eles para De relaxar a todos. mente, para liberar os hormônios de prazer, de alegria, seja ele para a gente melhorar a nossa imunidade. Então, tudo isso cabe nesse momento de sendo do exercício. Isso aí. Então, nós falamos de planejamento, nós falamos do exercício, nós vamos falar um pouquinho que eu acho fundamental da respiração. Sempre Com brinco, né, com certeza. os meus pacientes, falando assim: ah, se você hoje for num curso caríssimo, Mega Ultra Power, né, no lugar, né, mais top, o palestrante desse, e vai trabalhar com ansiedade, a pessoa que vai ministrar esse curso para você, ele vai te ensinar a respirar. Tu vai para uma yoga, tu vai para sei lá, uma atividade física qualquer, para uma aula de música, para uma aula, a gente vai aprender a ter controle da respiração. Por quê? Eu estou nervosa, eu estou ansiosa, minha respiração está curtinha, eu estou com medo, minha respiração está lá, sabe? Cansada. Então, assim, a respiração correta é uma respiração diafragmática, né? Onde você vai ter a expansão do seu abdômen. Tenta lá por uns 3, 4 segundos, se você conseguir um pouquinho mais, segura 1, 2 segundos e esvazia todo o teu abdômen.
faz isso. Gente, é melhor que Rivotril. Se você está É verdade. ansioso, é na hora, é imediato. Se você está ansioso, está nervoso, não vou respirar porque isso não funciona. Senta, vive o presente, respira, mexe o seu abdômen, não é? Aqui, normalmente, a gente mexe o tórax, né? Mas é Uhum. com um diafragma, a respiração, que a gente já nasce com ela de Deixa bebezinho, eu ver né? se aparece aqui, só que eu tô com uma blusa. A ideia da respiração é mais soltinha a blusa, mas vou tentar fazer. É com que a gente cresça a barriga, certo? Que a blusa não vai. É isso aqui, certo? Isso Tá. mesmo. Respira em 1, 2, 3, 4, segura e depois solta tudo. Isso aí. Isso, muito bem. Estou contratando a Acho que é garota legal. propaganda. Não, é que acho legal a gente falar sobre isso, que normalmente a gente pensa muito no tronco, né? Na questão mais Exatamente. superior. Então, acho que é importante a gente trazer essa questão da respiração né, diafragmática para a gente usar isso, que, gente, é uma estratégia tão simples, que Tão exige da gente simples e fundamental. alguns minutinhos. Então, você sente que está com qualquer sensação, como você está se sentindo hoje, tá? Não sei qual é a emoção que está predominando, se é ansiedade, se é preocupação, se está entediado, ou se você está bem, se você está feliz, se você está esperançoso, mas o que você está sentindo? Se isso estiver te prejudicando, antes de partir para a geladeira, para tomar uma bebida alcoólica, ou para querer fingir que não está nada acontecendo, procura fazer essa respiração. Tenho É. certeza que alguns minutinhos vão ajudar a acalmar e a gente trazer um pouquinho de consciência para o momento, né? Exatamente. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, né? Que eu estou vendo que todo mundo entrou ali, tem muita gente conhecida, obrigada por estar acompanhando a Tem mesmo. gente. Vocês têm alguma pergunta? Ó, tem aqui. Para ter uma recuperação melhor depois de um treino, foi CJ Freita, ele colocou ali, para ter uma recuperação melhor depois de um treino, não sei em que Na momento a gente verdade, estava assim, falando. mas na verdade, indiferente do exercício, é muito importante que a nossa refeição pós-treino ela seja como qualquer outra refeição do nosso dia. Eu defendo muito que a gente passe a olhar as refeições todas como uma refeição completa. A sua refeição pós-treino, ela tem que ter carboidrato e proteína, como deveriam a maior parte das suas refeições do dia ter também. É um pouquinho complicado a gente falar sobre isso, porque depende do tipo de exercício, onde você está fazendo nesse momento, você está indo para a rua, não está fazendo em casa, por quanto tempo, qual é a intensidade, tudo isso vai estar relacionado. E vai fugir um pouquinho do que a gente quer trazer aqui hoje. Uhum, Podemos fazer um hoje. momento todo sobre isso. Mas, de qualquer forma, use carboidratos e proteínas na sua refeição pós-treino, como você também utilizaria em outro momento do seu dia, tá? Exatamente. E aí, não sei se você quer falar mais alguma coisa, uma estratégia que é muito legal, né, que eu acho que na parte da alimentação, a gente da terapia cognitiva acaba ensinando para os pacientes, é a técnica do mindfulness eating, né? Uhum. Então, isso que você já tinha trazido antes da pessoa parar, né, e ter uma rotina, planejar e ter um tempo, mas o mindfulness, ele vai trazer para o presente, né, para o aqui e agora. Então, por exemplo, ó, supor que você está tomando um chá, né? Então vocês estão aí em casa ansiosos e tô com fome, tô querendo. Então, assim, antes de você se alimentar, qual é a técnica de você ativar os seus sentidos, né? Primeiro, olha pro teu chá aqui, olha para ele, né? Olha a textura que ele tem. Você já sentiu o cheiro, né, do seu chazinho, do seu cafezinho? Já percebeu que Larga o celular na hora que tá comendo. Já estamos o dia inteiro nesse celular. Então, na hora que for comer, larga o celular, aproveita a bebida ou a comida com todos os sentidos. exatamente. Você já olhou para o teu alimento? Já sentiu o cheirinho? Sabia que cada café tem um cheiro diferente? Que cada chá tem um cheiro diferente? Qual o cheiro da tua alimentação? Então, antes de... Qual que é a primeira coisa? Eu pego, boto na boca, como correndo, vou
Não, vamos desfrutar isso como se fosse um prazer realmente para você em estar saboreando aquele alimento que você está se dando de presente. Aí você vai selecionar melhor, né, os seus alimentos, mas ali É, sente o cheirinho, sente o aroma, olha ele. Se for um alimento que permita, toque no teu alimento, né? Utilize o tato para depois você usar o seu paladar. Então aí você vai mastigar com calma. Ah, Cláudia, mas eu não consigo, é tudo muito corrido, é muito, né? Eu não consigo, eu só escuto isso, né? Eu não consigo. Você já tentou? Você já se e quando a gente fala eu não permitiu? consigo, a gente já está colocando uma barreira. Então, É vamos nos outra fuga, permitir. né? É a É, outra fuga, eu não vou nem tentar porque eu não consigo. Você já tentou? Você está em casa, né? Você está em casa sem fazer nada agora, presume-se que, né? Vamos dizer que está mais devagar, né? Não vamos falar que sim. todos É. estão sem fazer nada, né? Mas tem Inclusive, eu muita gente que falei está isso mais antes, ocioso. sobre aproveitar esse momento para rever o nosso estilo de vida, os nossos hábitos. Então, olha para a Uhum. comida, quais cheiros as suas refeições têm, quais cores as suas refeições têm, por que não arrumar um prato bonito? Posta uma foto, compartilha com as pessoas para que você estimule as pessoas a cuidarem mais da sua alimentação, que consequentemente elas vão estar cuidando também do seu corpo, da sua imunidade, da sua mente. A gente tem que lembrar que a gente é um conjunto, né? E um dos grandes motivos de trazer a Claudinha aqui é justamente, não adianta eu ter uma alimentação linda e eu estar com a minha mente toda descontrolada, não estar sabendo lidar bem com esse momento. E da mesma forma, se eu tiver muito bem emocionalmente, mas estiver me estragando, caindo nas bebidas alcoólicas, no fast food, isso também não vai ser bom para mim. Então a gente tem que encontrar o nosso equilíbrio e o nosso papel Essa é a aqui hoje é palavra, ajudar. Amy. Essa é a palavra, Amy, que é o que a gente precisa encontrar na vida. Eu acho que essa é a palavra da vida para todo mundo. Equilíbrio, né? Uhum. Não é? Não vamos tirar tudo, não vamos fazer tudo, não vamos. A gente precisa equilibrar tudo na vida, né? Equilibrar nossas emoções, equilibrar nossas atividades, equilibrar, porque tá tudo certo, tudo vai ao encontro do seu valor, o que é importante para você, né? Então, equilíbrio Com dentro daquilo certeza. que é importante para você. Se você está querendo ter saúde, ter um corpo bacana, não, né, legal, não precisa ser mais definido, mas ter um corpo bacana, ter uma saúde, ter a tua Eu gosto de falar um imunidade corpo que você alta, se sinta bem, né? O que, que faz com que exatamente. você se sinta bem? É isso que mais importa, que você esteja se sentindo bem no seu corpo, com a sua mente, com as suas atitudes. Então, Uhum. você precisa estar se sentindo bem. E esse é o seu padrão. É isso que cada um tem que buscar. Não é a outra pessoa, né? É a gente. Exatamente. Exatamente. Equilíbrio é tudo na vida, é fundamental. Isso aí, Fran. É, eu Então, vi aqui assim, também. ali, é isso aí. Então, é isso que a gente precisa, né? É procurar aquilo que faz sentido pra gente. E aí eu quero ter um corpo bacana e não estou disposta a fazer nada por ele, tem alguma coisa que não está batendo. E da Então, você mesma vai. forma que agora está muito em alta, né? Todo mundo se preocupando muito com a sua imunidade. Se você quer ter uma imunidade boa, você precisa fazer ações que te levem a ter essa boa imunidade. Que nada mais é do que cuidar da sua saúde como um todo, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer isso, porque muitas vezes a gente quer, mas o que a gente realmente está disposto a Disposto a fazer? fazer. Gente, não, nada acontece de graça na vida, nada, não adianta. Você tem que fazer uma ação e você precisa se propor aquilo. Não adianta você ficar se deprimindo porque, eu não consigo fazer, eu não consigo. Você tentou? Ah, porque eu quero ler uma biblioteca inteira. Você leu o primeiro capítulo do livro, Você né? estipulou Você uma sentou. micrometa primeiro? Você estipulou que Exato, você vai pequeno. ler 5 minutos, 5 páginas por dia? E aí a gente pode usar nesse tempo que a gente está em casa, que a gente está sendo obrigado a repensar, a refazer, a rever todas as coisas. Quantas pessoas se sentem frustradas por comprar um monte de livro e não ler nada? Gente, micrometas, passinhos pequenininhos, ninguém chega a ser. Pensa no seu ídolo lá, a pessoa que tu mais gosta. Pessoa que, por exemplo, eu vou dizer um cara que eu admiro muito, que é o Pedro Calabres. Eu acho ele incrível, neuropsicólogo, psicólogo, eu gosto muito dele.
né, aqui no Brasil. E ele está há mais de 10 anos como professor, ele demorou anos estudando, mergulhado, imerso ali no mundo do conhecimento. Eu agora, que acabei de chegar no lugar, vou querer pensar igual, fazer igual a ele, não tem como. Para eu chegar, eu tenho igual a ele, próximo ao caminho que ele trilhou, eu tenho que fazer as mesmas Eu atitudes, acho que é né? legal a gente usar pessoas que a gente admira ou acompanhar como uma forma de estímulo, né, de motivação. Uhum. Mas cada um saber o caminho da sua evolução. Exato. Eu vou deixar aqui uma pergunta. O que eu posso fazer hoje? Hoje, para melhorar minha relação com a comida e não descontar minhas emoções desconfortáveis na comida? O que eu posso fazer hoje para ter uma alimentação um pouquinho mais equilibrada? O que eu posso fazer hoje para minha mente ficar em paz, né? Para o que eu estou sentindo ser acolhedor? O que eu posso fazer hoje, né? Eu acho que hoje, Exatamente. depois a gente vai para amanhã. Então, vamos Uhum. com um passinho de cada vez. E para a E gente isso é seguir no legal. nosso... Hoje, agora, o hoje, agora, se eu começo a viver o aqui e o agora, eu controlo a minha ansiedade, tem a ver com o controle. É muito Uhum. bacana isso. Com certeza. Para a gente fechar o raciocínio que a gente está fazendo, vamos recapitular um pouquinho, caso alguém tenha entrado agora. A gente falou da importância, primeiro, que ninguém está sozinho. Todo mundo está sentindo diferentes emoções desconfortáveis, que estão tirando um pouquinho a gente do nosso equilíbrio, né? Seja que você está entediado, ansioso, preocupado, e que é importante acolher, né? Que é importante acolher essas emoções e como se fosse um bebê, como a gente falou, não tentar negar ou anestesiar, e sim acolher. E dentro disso a gente falou da importância de planejar as refeições para que não desconte essas emoções na comida. Então, ter horários, se hidratar bem, não deixar ficar com uma fome de leão, porque às vezes está fazendo outras atividades em casa. Então, a importância do planejamento nesse sentido. Me ajuda se eu esquecer de alguma coisa. Aí a gente falou também, além da questão do planejamento, da importância da prática de exercício físico, que vai fazer com que você libere todos esses hormônios, ajude você a se sentir melhor. E não tem desculpa, gente, tá chovendo aulas por aí no Instagram, no YouTube, então aproveitem. Se você estava sedentário, comece de forma leve. Não é o momento de procurar fazer um exercício mais intenso. Como não é o momento de fazer dietas restritivas, gente. Baixa imunidade, tá? A restrição de carboidratos eleva um cortisol. Quando eu aumento o cortisol, eu baixo a minha imunidade. Isso não quer dizer que eu tenha que sair comendo todos os carboidratos industrializados que existem por aí, tá? Comer carboidratos bons, saudáveis, tubérculos, raízes, cereais. Mas cuidado com excessos nesse momento, seja restrições em excesso ou, por exemplo, eu vou restringir demais, quero aproveitar esse momento para fazer uma dieta, pode interferir na sua imunidade. Ou tô sedentário e resolvo que vou fazer exercício todos os dias, cuidado, pode ser demais para o seu corpo recuperar. Então, o equilíbrio entra de novo aqui. E aí, além disso, da gente falar de planejamento e exercício, a gente falou da importância do mindful eating, da gente sentir, aproveitar a comida como um todo, não só como paladar, e muitas vezes, até mesmo o paladar a gente não aproveita direito, come tão rápido ou distraído no celular que nem o gosto a gente desfruta. Então, a Claudinha falou muito bem da gente olhar, da gente cheirar, se for possível tocar, sempre com as mãos bem limpas nesse momento, não esqueçam. Não só nesse momento, né? Na vida inteira. Sempre. Mas a importância da gente interagir com a comida, né? Da gente ter esse momento. E eu acho que é bem importante a gente trazer aqui também a questão que também entra nessa questão de consciência, as perguntas, né, Claudinha? O que a gente pode fazer nesse momento que eu tô olhando para a comida, ou antes mesmo, tá? Vou dar um exemplo. Tô me sentindo ansiosa. Não sei exatamente por quê. É importante eu tentar entender o que está acontecendo, né? Por que eu tô me sentindo assim, acolher. Aí eu penso, vou lá pegar uma barra de chocolate. Vou lá. Antes disso, é muito importante que eu tenha consciência, que eu procure parar e pensar. Eu gosto muito dessas perguntas. Costumo conversar muito com as minhas pacientes sobre isso, eu preciso disso agora? Eu preciso desse alimento agora? Eu tô realmente com fome? Ou eu tô buscando esse alimento porque eu quero aliviar essa sensação que eu tô sentindo, né? E se eu comer essa barra de chocolate, vou dar um exemplo, como é que eu vou me sentir
10 minutos depois? Pensa sobre isso, antes de você chegar lá. E se eu não comer? Como que eu vou me sentir depois? Então, a gente parar para fazer essas reflexões de como você vai se sentir se comer, se não comer, se você realmente precisa. E se você chegar à conclusão de que precisa, tudo bem, vai lá, come, procura comer devagar, percebe se você precisa realmente de uma grande quantidade ou se talvez um pedaço pequeno já vai te satisfazer. Mas também você pode pensar, não preciso disso agora, porque afinal não vai resolver o que eu tô sentindo, né? Pode até anestesiar, pode fazer com que você fique melhor por alguns minutos, mas geralmente depois vem a culpa. Geralmente depois eu fico, não precisava ter comido tanto. E aí você vai gerar mais emoções desconfortáveis. Então eu acho que a gente parar para realmente perceber, né? Perceber antes de sair comendo para aliviar nossas sensações, eu acho que é muito importante as nossas emoções. Eu gosto muito da frase que diz: emoção assumida não vira comida. Então, da gente Legal. sentir essa emoção, né, assumir, para ver se realmente aquilo... Porque na maioria das vezes, não resolve o que a gente está sentindo. Pode até por uns minutinhos dar aquela sensação, porque a gente vai buscar geralmente alimentos mais ricos em açúcar, em gordura, que vão estar auxiliando nessa liberação de hormônios, de neurotransmissores, na verdade. Mas não vai resolver, né? E aí a gente entra num ciclo de voltar a sentir o que a gente estava sentindo antes. Então, Claudinha, com você, siga aí. Não, é tudo isso, foi incrível. Acho que a gente já, se o pessoal tiver alguma dúvida, né? Mas são estratégias que, se cada um colocar um pouquinho, gente, é um pouquinho cada dia, é começar a se planejar, é botar no papel, tirar da cabeça, escrever. Isso é uma técnica muito utilizada, né? Bota no papel, faz seu planejamento, né, da comida, o que você quer, faz seleção. Por exemplo, você tem um desejo maior, né? Isso é mais na área da IME, mas um desejo maior por Coca-Cola, não compra. E você está ali e não compra, né? É uma questão de custo-benefício. A gente vai fazer a balança das vantagens e desvantagens daquilo para você. Com certeza. E se para você nesse momento está sendo mais difícil lidar com a comida, procura colocar em prática o que a gente trouxe aqui, né, de planejamento, de exercício, de prestar atenção em todos os sentidos na hora de comer, de se fazer as perguntas, mas se é difícil, aqueles alimentos que são mais desafiadores para você, quem sabe não compra, porque agora a gente está indo no supermercado não com tanta frequência, aproveita esse momento para não ter na sua casa. Se você sabe que isso faz mal para a sua saúde, que é desafiador, procura ter alimentos que vão estar te auxiliando nesse momento, em todos os sentidos. E aí, ao invés de eu abrir, aqui a Fernanda colocou, ontem no meu deu um biscoito, me peguei pensando que eu estava comendo aquilo, né? O porquê eu estava comendo aquilo, total sem fome. Fernanda, isso é normal, isso acontece, e a gente é pego por essas armadilhas que nós mesmos criamos, né? Então é o que a gente está propondo aqui, a gente se perceber, se conhecer, esse é que é o bacana, né? O se Com conhecer, certeza. não existe essa divisão de corpo e mente, como se tinha antes, vou trabalhar, tudo é uma coisa só, tudo é um conjunto só, a gente vai estar trabalhando para o nosso bem-estar. Então, se eu conheço as minhas emoções, se eu conheço os meus medos, eu vou tentar trabalhar eles e vou tentar associar eles. Com a alimentação, tem alimentação que também libera muito hormônio positivo, né, Ime? Tem Com muitas certeza. coisas. Tem alimentação até que eu estava vendo nos vídeos da Ime que ajuda o orgasmo, meninas. Então, a gente tem que... né? Tem um canal no YouTube, hein? Quem não está seguindo ainda, vai lá na minha bio, segue. Tem um canal no YouTube, tem vídeo lá sobre isso. Então, tem coisas, a gente está trabalhando estratégias, né, que tem a ver com o autoconhecimento, o autocuidado, o autocontrole. Eu tenho uma paciente uma vez que me falou assim, mas eu não tenho tempo, eu nunca tenho tempo, né, e ela queria muito ter tempo para poder se maquiar antes de sair de casa, que ela saía horrorosa. E aí eu falei assim, então tá, então na nossa próxima sessão você vai fazer o seguinte, você vai trazer um estojo, do teu estojo de maquiagem com tudo que você tem, e você vai trazer para cá, na nossa sessão. E aí, quando começou a sessão, eu falei para ela, bom, agora você vai se pintar do jeito que você gostaria de sair todo dia para trabalhar, para o seu bem-estar, nananã, você vai aí, o tempo é teu. Então, eu quero que você se cuide como um autocuidado. E ela começou a se pintar, se arrumar, não sei o que, terminou. Gente, deu 3 minutos e 10 segundos.
Ela demorou 3 minutos e 10 segundos para ela se pintar do jeito que ela gostaria. Eu acho Será que que a aí gente entra não muito tem? a barreira que a gente falou, que a gente se coloca antes mesmo de tentar, né? E qualquer, Exatamente. seja na alimentação ou em outro fator da nossa vida, como dela era a questão de se maquiar, a gente coloca antes mesmo da gente se permitir, né? Se Isso é permitir, importante. se permitir no momento que a gente coloca um pouquinho, porque não dá para querer fazer tudo de cada vez. Ai, não sei vocês, quem nunca, eu fazia muito, fazia, hoje eu não faço mais. Eu queria arrumar meu armário, eu botava o armário todo abaixo. Eu já cheguei a falar assim, marido, vai dormir no outro quarto, vamos dormir, porque não consegui terminar no mesmo dia. E me sentia muito frustrada, porque eu não Já fiz isso conseguia também. terminar. Quem nunca? Mulheres, né? Não conseguia terminar, não é assim. É uma gavetinha por dia. Se eu colocar 1, 2 gavetas por dia, eu consegui. Se eu colocar no meu, né, Ana? A Ana colocou eu, então. É isso aí. Se eu pegar e ler um capítulo do livro, ao final de, se for um capítulo de 18, né, Obrigada, querida. Beijo, ela falou que live maravilhosa. Se o Obrigada. meu livro tem 18 capítulos, eu terminar ele, um livro eu li em 18 dias, então é impossível ler um livro em um mês, tá? Então o capítulo é muito grande, divide o capítulo em 2. Então você vai terminar o teu livro em um mês e pouquinho. Entende? É tudo uma questão de estratégia, de carinho, de amor próprio, de se priorizar. Nós não Com nos certeza. priorizamos. As mães falam muito isso, você lida muito com mulher, né? As mães falam isso, porque os filhos todos me consomem, os filhos... Às vezes ela não está sabendo, né? Puxar esse pai para ser responsabilidade, ou otimizar melhor os tempos. Não que, por favor, gente, a gente sabe como é difícil, eu sou mãe, eu sei como é difícil lidar com essa fase materna, né? Que realmente tem momentos que são bem delicados, que são difíceis, que o bebezinho precisa mais de atenção, que ele... Mas a gente pode, às vezes, ter uma estratégiazinha, né? Mudar uma coisinha, e essa uma coisinha que faz a diferença. Com certeza. Eu acho que essa questão que tu colocou da gaveta, né, eu acho que essa é a ideia que a gente quer passar aqui hoje. É uma gavetinha por dia. Né? Se você aproveitar esse momento para cuidar um pouco melhor da sua saúde, da sua alimentação, da sua mente, da sua saúde como um todo, porque aí a gente fala de alimentação, a gente fala de mente, a gente fala de espírito, a gente fala da saúde como um todo. Se você aproveitar esse momento para isso e não tentando virar a sua vida de ponta cabeça, mas o que eu posso fazer hoje? Que gaveta que eu posso organizar, que eu posso abrir hoje para melhorar, né? Dentro do meu estilo de vida, daquilo que eu estou buscando para mim. Então, acho que isso é bem legal da gente E trazer. aí, isso tem a ver uma coisa lá da psicologia, que tem a ver das nossas crenças, crenças limitantes lá, que eu acho uma coisa que todos se identificam, de capacidade. As pessoas acreditam que não são capazes. Mas quantas gavetas você tem no seu quarto? 10, 15? Se você colocar uma por dia, são 15. São 15 dias, em 15 dias o teu quarto vai estar do jeito que você quer. Então, em 15 dias você vai ter, né, 20, eu tenho um quarto que tem muitas gavetas, então, em 20 dias você vai ter aquela realização, e uma realização por dia, e comemorar aquela tua conquista. Então, pessoal, hoje eu estou em casa ali, eu consegui hoje, poxa, Cláudia, Arime, eu ouvi a live de vocês e realmente eu me desconectei um pouco da televisão, eu consegui fazer um pouquinho de exercício, eu consegui, quem sabe, fazer uma meditação ou me cuidar da minha alimentação. Eu senti Bacana, ansiedade, comemore. fui buscar a comida e antes disso eu lembrei de me fazer as perguntas. Então eu percebi que eu não precisava naquele momento, que eu não estava com fome, enfim, eu não precisava comer aquilo. Comemore cada pequena atitude, cada pequena gaveta que você conseguiu abrir, enfim, organizar dentro da sua vida. Gente, comemora assim que eu consigo, eu sou capaz, eu consigo, entende? Então, mesmo que seja pouquinho. Obrigada, Pan. Aí as pessoas estão Obrigada, comentando, dizendo que a obrigada. live tá bacana. A gente A Pan é agradece o psicóloga feedback. também. Ela é minha paciente, ela é Olha, psicóloga. querida.
Colega de gente, profissão. então quero até fazer um relato pessoal, porque as pessoas acham que por eu ser nutricionista, o Bruno, meu namorado, ser nutricionista, a gente só come, né, 100% bem, enfim. Eu fui uma pessoa durante a minha adolescência que tinha uma relação bem complicada com a comida, assim. Vivia entre altos e baixos, né, engordava e emagrecia. Minha primeira faculdade foi educação física, depois eu fui para nutrição. E eu me identifico muito com isso, porque eu ia buscar na comida, muitas vezes, o conforto do estresse. O cansaço, para mim, era muito... O refúgio era a comida, quando eu estava muito cansada. E praticando tudo isso que a gente conversou hoje, de parar, de tomar consciência, de perceber se eu realmente precisava daquilo, se aquilo ia resolver o que eu estava sentindo, de aproveitar esse momento com mais calma, eu consegui resolver isso comigo. E hoje eu posso tranquilamente ter uma barra de chocolate dessas mais cheias de açúcar em casa e comer um quadradinho. Isso, alguns anos atrás, para mim, não era possível. Eu teria essa barra em casa e comeria ela inteira. Então, eu estou trazendo isso aqui para perceber que somos todos iguais, que temos dificuldades. Sim, algumas pode ser com doce, outras pode ser com outro tipo de comida, outras pode ser com bebida. Mas é a gente perceber que a gente consegue ter esse controle, né? E perceber o que vai nos fazer bem, o que não vai. E tudo isso com muito prazer. Eu me alimento bem e eu como um pedaço de chocolate, se eu estiver com vontade, se eu quiser, com muito prazer e sem nenhum sofrimento, pensando, ai, queria comer a barra inteira. Então, não, isso não acontece. Mas isso foi uma gavetinha de cada vez. De cada vez. Então, já que estamos, o autorrelato, né, que a gente usa isso também na TCC, que é uma coisa que ajuda bastante, é isso aí, Mi. Hoje eu tô com 40, esse ano eu fiz 40 anos, e até os meus 31 eu usava 44. E eu tenho um paciente hoje que quando vem trabalhar o emagrecimento, fala pra mim assim, Cláudia, pra você é fácil, você é magra, como se sempre foi magra, eu sempre briguei muito, a minha família são todos de gordinhos, sempre briguei muito com a balança e tive que fazer um processo de reeducação aí muito grande, tive ajuda da IME também, que acrescentou nesse processo, atividade física. Mesmo assim, eu sou uma pessoa que gosto dos prazeres de uma cervejinha, né, uma alimentação. Hoje em dia eu tirei... Equilíbrio. Equilíbrio. Mas hoje, assim, hoje eu tirei o açúcar de um jeito, café não faz falta para mim com açúcar. Eu tomo só 100, se você colocar um pouquinho de açúcar, eu não vou gostar. Porque a gente muda o paladar, né? A gente se habitua, tudo é uma questão de hábito. As nossas papilas gustativas se renovam em aproximadamente 14 dias. Então, se para você hoje um iogurte natural é azedo, ou tomar sem café sem açúcar é impossível, se permita, tente, que eu tenho certeza que depois você vai achar, como você fazia antes, desconfortável, ruim, impossível Exatamente. De voltar para aquele antigo hábito. E eu achei bem legal isso que tu relatou, Claudinha. Eu acho que a gente pode ir fechando, o pessoal daqui a pouco vai querer almoçar, mas lembrem de procurar ter horários dentro de casa para suas refeições, que isso ajuda. Mas eu acho que é legal a gente também, como tu disse, comemorar as nossas pequenas vitórias, aquilo que a gente está evoluindo, e saber olhar para trás, assim como tu olha e percebe todas as tuas conquistas, assim como eu olho e percebo todas as minhas conquistas, a gente percebeu o quanto a gente está evoluindo. Todos sempre vamos ter o que melhorar. E reforço, acredito que esse é um momento muito importante para a gente olhar para o nosso valor saúde, né? Para a gente olhar para a saúde e aproveitar para cuidar melhor dela. Então, espero de verdade que as estratégias que a gente trouxe aqui tenham contribuído com vocês. Coloquem em prática, se quiserem, no meu Instagram, no Instagram da Claudinha, deixar alguma dúvida, ou até mesmo compartilhar que vocês estão colocando em prática o que a gente trouxe. A ideia é que todos nós, a gente busque ter hábitos mais saudáveis, e aproveite esse momento para isso. E podem contar tanto comigo, e tenho certeza que com a Claudinha também. Se precisarem de alguma ajuda nesse sentido, tá? Estamos aqui para contribuir, para ajudar umas às outras, uns aos outros, tá bem? Obrigada pelos feedbacks aí, Fernanda. A Fernanda está pedindo IME para salvar a live. Então, agradeço a todos vocês, estou à disposição caso precise de qualquer coisa e vamos colocar em prática, porque nós conseguimos. Vamos acreditar e vamos fazer. Isso aí, sair da inércia aí. Tá bom? Obrigada, Amy. Obrigada pelo convite, foi um prazer.
Quero agradecer a Claudinha, tá? Muito obrigada, minha amiga, excelente, maravilhosa profissional. Estou com saudades. Eu também. Depois desse... Mata saudade assim, Gê. Estou com saudades. Um beijo grande em vocês. Todos tenham uma excelente terça-feira, tá? E qualquer dúvida, pode me chamar aqui ou no Instagram da Claudinha. Tá bom? Obrigada. Obrigada, gente. Beijos, obrigada. Claudinha. Beijo, obrigada, Amy, de coração. Beijo. Tchau, Ana. Beijão. Tchau, Bruninho. Tchau, tchau. O Brunão, né? Tchau, tchau. Tchau.